Mesmo assim, você tem que entender que o trabalho estratégico não é só para empresas gigantes, é para empresas pequenas, empresas médias. E aqui eu vou contar uma historinha para vocês. 3 pessoas em diferentes negócios leem um jornal na mesma matéria. Essa matéria trata de um fenômeno mundial. Fenômeno esse que tem reflexo no Brasil, o envelhecimento da população. E sobre esse assunto eu domino bem, porque a minha dissertação de mestrado foi exatamente sobre o comportamento do idoso relacionado às atividades de recreação e de lazer. Então, graças às reduções, o que está acontecendo aqui, as pessoas estão tendo menos filhos e a expectativa de vida aumentou no país. Então, essa taxa de natalidade obedece a uma tendência que é cultural. No mundo inteiro, as pessoas estão tendo menos filhos, 2 e está caindo para 1. Enquanto a expectativa de vida está aumentando. O desenvolvimento da medicina, os processos de saneamento básico estão fazendo mais ainda com que as pessoas vivam cada vez mais. Então, falando da notícia, desde a década de 70, mais da metade das pessoas estão chegando aos 60 anos em países de terceiro mundo. Entre os 11 países com maiores populações de idosos, daqui a 40 anos, 8 situam-se na categoria de países em desenvolvimento, caso do Brasil. No ano de 2025, o Brasil deverá estar ocupando o 6º lugar no mundo em relação à população acima de 60 anos, que vai estar estimada em quase 34 milhões de pessoas. Nesse período, compreendido entre 1950 e 2025, o número de idosos do país aumentou quase que 15 vezes. Então veja a situação, um aumento da expectativa de vida associado a uma elevação da qualidade no nível de vida. Higiene pessoal, nutrição, melhores condições sanitárias, condições de trabalho, residências mais adequadas, o tempo vai passando e o Brasil vai elevando um conjunto de fatores que está sim. Por mais que nós tenhamos governos com falhas, isso é um padrão que é o normal do desenvolvimento. Talvez a gente não tenha a aceleração como um país já desenvolvido, mas isso vai acontecer. Inclusive foi aprovado recentemente, o marco do sanitário do país para desenvolver toda aí a parte de esgoto de um país que parece que 50% ou mais não tem rede de esgoto. Então, a explicação para esse crescimento está na redução dessas taxas de fecundidade e também no modus vivendi dos grandes centros. Pessoas com menos filhos, vivendo mais idosos, mais autônomos, cuidando de si próprio. Nessa historinha que eu estou lhe contando, um dos leitores desse jornal era a Adriana. A Adriana é proprietária de uma pequena agência de turismo. Quando acaba de ler a notícia, ela pousa o jornal e raciocina sobre o que ela leu. Quando ela lê, ela pergunta: se as pessoas estão envelhecendo, é sinal que viverão mais tempo. Depois de se aposentarem ou deixar de trabalhar, a tendência é que procure algo para fazer e evitar a monotonia. Assim ela pensou: será que isso não significa que haverá um mercado expandindo para viagens turísticas? Leonardo é o seu sócio e ele expressa a seguinte opinião: pessoas idosas não fazem turismo como gente jovem. Gente jovem de 20 a 30 anos está disposta a viajar a 13 países em apenas 21 dias, passa horas intermináveis dentro do ônibus, carrega bagagem para lá e para cá. O turista mais idoso não, é diferente. Ele quer um programa mais light, ele quer mais conforto, ele quer serviços especiais e quer médico. O que está disposto a fazer viagens e tem dinheiro para isso, ele vai estar disposto a gastar mais.
Os dois trocam ideias, trocam palpites e resolvem desenvolver uma linha de produtos turísticos voltados para o público da terceira idade. Aprofundando essa história, afinal, sabemos que mulheres vivem mais que homens, que podem fazer pacotes para casais só para mulheres ou só para homens sozinhos? São dúvidas que podem surgir porque você precisa se perguntar. No momento que você para de questionar, você fecha sua mente, você trava sua mentalidade de empreendedor. Faça perguntas. É claro que para viajar tem que ter um mínimo de renda. Então você precisa saber onde estão essas pessoas que têm essa renda, aonde está concentrado essas pessoas. Uma outra leitora do mesmo jornal é Carolina. Ela tem uma pequena escola particular. Acaba de ler a notícia e fica alarmada. Chama sua diretora pedagógica, Grace, e discute o assunto. Olha só, o que está indicando é que as pessoas estão tendo menos filhos. E com o tempo, a cada dia que passa, menos gente vai nascer. Se tem menos gente nascendo, é menos criança indo para a escola. Nós vamos ter mais dificuldade para rentabilizar as séries iniciais da nossa escola. Essa é uma situação, lógico, de um ensino privado, porque a preocupação é com lucro, né? Então já está difícil. Imagina como vai ficar mais ainda no futuro. Essa migração, inclusive, vai ocorrer para o ensino digital. Fora que as novas pessoas, as crianças e os adolescentes já estão nascendo numa mentalidade de empreendedorismo digital e algumas delas nem pensam mais em fazer faculdade. Então a diretora intervém. Ouvi dizer e li em algum lugar que o produto terceira idade é um mercado potencial, muito interessante para o setor de educação, pois as pessoas já estão numa fase da vida que financeiramente elas já estão organizadas, seus filhos cresceram, saíram de casa e eles normalmente enfrentam um problema de solidão. Talvez criar um produto educacional para esse público seja uma forma de resolver esse problema deles de solidão, de eles evoluírem como pessoas e fazerem amigos, trazendo o que? Produtividade para o seu tempo. 2 indivíduos de 2 mercados totalmente diferentes. E aí um terceiro leitor do mesmo jornal é Machado. Machado é advogado raiz, sem presença virtual na internet. Machado passou os olhos na notícia sobre o envelhecimento da população, virou a página e foi ler o horóscopo, porque ele queria descobrir qual é a sorte que iria ter nos negócios jurídicos dele. Um detalhe importante, Machado tem um escritório físico há mais de 10 anos e atua em direito previdenciário. Entendeu a visão, jovem advogado? A faculdade te ensinou a ser advogado, mas não te ajudou a desenvolver o empreendedorismo. E hoje nós temos esses cursos todos ensinando você a lotar a sua agenda, mas sem lhe dizer como administrar a estrutura da sua empresa quando você estiver sobrecarregado por falta de planejamento. Você não consegue ser um jogador de basquete melhor fazendo apenas 1000 lances livres. Você precisa praticar 1000 vezes, estudando o que você faz de errado e corrigindo.